Rádio Sebic, o podcast da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. É uma realização de um sonho, né? A casa própria, eu acho que da maioria das pessoas é o maior sonho, é ter a casa própria. E com certeza esse também era o nosso sonho, de ter a nossa própria casa. E a gente está aqui hoje, é um sonho realizado, graças a Deus. Eu estou gostando de estar aqui, de morar aqui. É nada melhor do que você ter a sua casa e poder chamar realmente de sua casa, né? A Ana Clécia Rebouças, o marido Alisson e a filha Isabelle, de Vitória da Conquista, na Bahia, mudaram para a casa nova em agosto. Após 12 anos pagando aluguel, a família realizou o sonho da casa própria, por meio do programa Casa Verde e Amarela, do governo federal. E é inexplicável, né? Você realizar um sonho que para mim era tão surreal, porque devido à minha história, ao meu passado, entendeu? Então, assim, na minha cabeça, e eu acredito que na do meu esposo também, parecia impossível a realização de um sonho que pra gente é tão grande, para outras pessoas podem parecer não, mas pra gente realmente é a realização do maior sonho que já tivemos. O processo não foi muito complicado, não. Eu confesso que eu acharia que ia ser mais complicado, mas nós tivemos o nosso corretor, ele facilitou bastante, assim, e ele facilitou realmente em questão de documentação, o que ele podia fazer sem a gente, ele corria atrás. O programa Casa Verde e Amarela completou um ano. Foi um ano buscando ampliar o estoque de moradias e atender às necessidades habitacionais da população, como explica o secretário nacional de Habitação, Alfredo Eduardo dos Santos. O programa Casa Verde e Amarela, quando ela diz respeito ou trata do tema de produção habitacional, nós temos dois enfoques. Primeiro, o antigo faixa 1, que são as operações subsidiadas. Ainda que o MDR não tenha contratado novas unidades, por uma opção que me parece muito ajustada, muito correta, até em relação a respeito à utilização do recurso público, ele deu continuidade a todas as obras em andamento e vem recuperando e retomando uma quantidade importante de obras que se encontravam paralisadas. Importante destacar que no início de 2019 existiu ao redor de 130 mil unidades nesta modalidade paralisadas pelo país. Entre 2020 e 2021, o governo federal entregou ao redor de 86 mil unidades nesta modalidade do faixa 1. E no mesmo período, retomamos ao redor de 50 mil unidades, que estavam paralisadas, demonstrando a correção na utilização dos recursos públicos. Quando nós falamos na produção habitacional financiada, no mesmo período, entre 2020 e 2021, a partir do lançamento do programa, já foram mais de 382 mil unidades entregues neste período. Um outro ponto importante que nós gostaríamos de destacar é a assertividade das políticas, em especial com uma visão de melhoria na efetividade da utilização dos recursos naquelas regiões do país onde a efetividade do programa não era tão adequada. Estamos falando aqui especificamente das regiões Norte e Nordeste, que receberam uma redução de taxa de juros um pouco mais acentuada, e os primeiros números apontam assertividade. Comparando janeiro a maio de 2020 com janeiro a maio de 2021, enquanto nós tivemos um incremento de 12% na utilização dos recursos no país como um todo, a região Norte apresentou um incremento de 13% e a região Nordeste de 24%. Isso mostra assertividade nas ações. Importantíssimo esclarecer que o fato de termos observado um aumento na utilização dos recursos naquelas regiões não trouxe nenhum prejuízo para as demais regiões do país. Destacamos ainda a ampliação do programa Pró-Moradia, que é uma linha de crédito concedida aos municípios para que seja utilizada em uma série de linhas de urbanização, com melhorias importantes na burocracia, no trâmite do projeto, e isso resultou na seleção de 10 propostas, num total de até agora de 173 milhões, e ainda em análise ao redor de 25 propostas que totalizariam mais 400 milhões de reais. O novo programa habitacional, Casa Verde e Amarela, ele tem como intuito ser mais do que um programa, e sim fazer parte, estar conectado com a política habitacional brasileira.
Os principais objetivos são combater o déficit habitacional através da promoção da moradia digna, o desenvolvimento econômico por meio de geração de emprego e renda, dos tributos também, e sempre buscando a elevação da qualidade dos padrões da habitação, de entrega. Isso através de inovações e uso da industrialização na indústria da construção civil. Justamente preocupado com as famílias mais baixa renda, que é o foco do nosso programa, nós conseguimos alguns avanços importantes no que diz respeito à produção habitacional, destacando entre alguns deles a redução das taxas de juros para as menores taxas da história, o aumento na contratação das operações com recursos do FGTS. Nós selecionamos e ampliamos a participação do programa Pro Moradia com recursos do FGTS, que fazem parte do programa Casa Verde e Amarela. Nós, observando a necessidade de mantermos a oferta adequada de unidades, fizemos um ajuste nos valores máximos de enquadramento das unidades habitacionais. Nós reduzimos ou pretendemos reduzir o endividamento das famílias, em especial aquelas do Grupo 1, com renda de até R$ 2.000, através da ampliação dos subsídios concedidos a essas famílias. Nós retomamos o programa Oferta Pública, que havia encerrado em julho de 2018, com uma pendência ao redor de 45 mil unidades, e até este momento nós já temos um indicativo de recuperação de 27 mil unidades, já tendo sido entregue 3 mil dessas 27 mil, então por si só já demonstra assertividade. Nós tivemos recentemente alguns avanços importantes, entre eles a nova modalidade de parcerias, que objetiva unir forças entre governo federal, estadual e municipal, possibilitando assim que as famílias de mais baixa renda possam ter acesso à habitação, superando um dos principais desafios para essas famílias, que é a necessidade da entrada. Também propusemos ao Conselho Curador de Fundo de Garantia, e foi acatado, uma redução de 0,5% na taxa de juros para as famílias do Grupo 3, aquelas famílias que têm renda entre 4 e 7 mil reais, justamente no momento em que as taxas de juros para esse segmento estão sendo aumentadas pelo mercado financeiro. Nós propusemos ao Conselho Curador do Fundo de Garantia um aumento expressivo de recursos a serem utilizados no programa entre o ano de 2022 e 2024. E uma outra novidade, estamos expandindo para as modalidades de produção financiada o seguro garantia estrutural, que é mais uma garantia, mais uma segurança ao beneficiário, ao comprador do programa, que após a entrega da sua unidade terá uma garantia contra danos estruturais por até 5 anos. Foi também um ano de desafios, muitos desafios. São muitos desafios, até porque um programa ele tem o tempo de maturação, até para os agentes todos entenderem e se ajustarem às novas condições, mas conforme nós dissemos inicialmente, esse é um programa que vai além da produção habitacional e ele busca o enfrentamento dos principais componentes do déficit habitacional. Um desses componentes é justamente o problema de irregularidade fundiária e inadequação edilícias. Com esse enfoque, o programa lançou a modalidade de regularização fundiária e melhoria habitacional. Decorrido um ano do lançamento do programa, estamos chegando às vésperas do lançamento do primeiro edital. Ainda que tenha decorrido muito tempo, mas nós estamos contentes e confiantes que esse programa será rapidamente reconhecido por toda a sociedade, mas para que chegássemos até aqui foi necessário superar muitos desafios, em especial as questões burocráticas e legislativas, que pudessem, de um lado, dar o conforto para que o agente operador do programa Caixa Econômica Federal tivesse conforto jurídico para fazer a operação. Na outra ponta, ajustes para que nós pudéssemos incluir nessa modalidade de programa vários outros agentes financeiros e também ajustes para que o FDS, que será o veículo da operação, pudesse disponibilizar parte dos seus recursos esses de origem privada, pudessem atender as necessidades e as regras que esses recursos pudessem ser atendidos. Então, claramente, a questão burocrática, legislativa, normal, foram os principais desafios para que nós chegássemos até agora. Na área de produção habitacional financiada, está claro, pelos próprios números apresentados, que a política já é efetiva e nós esperamos que em pouco tempo também a área de regularização fundiária e melhoria habitacional
tenha uma forte alavanca e a sociedade possa usufruir dos benefícios dessa política. O governo federal estima em números os avanços do programa Casa Verde e Amarela para os próximos anos. É o que explica o secretário nacional de Habitação. Os objetivos do programa são aqueles indicados quanto do lançamento do programa ainda em agosto de 2020. Para o ano de 2022, o objetivo é que a gente atinja ao redor de 1.600.000 famílias, por meio de produção habitacional, seja ela subsidiada ou financiada, e também através do Programa de Melhoria Habitacional e Regularização Fundiária. Para até 2024, o objetivo é que nós possamos atender, com uma forte alavancagem do Programa de Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional, até 2 milhões de famílias com a titulação dos seus imóveis. Importante esclarecer que este programa ele prevê, além da regularização fundiária, até 20% das famílias que tenham até R$ 2.000 de renda também poderão ser beneficiadas com melhoria habitacional. E também ressalto aqui a parceria inestimável da CEBIC em todos os programas, em todos os sentidos, nos estudos que nós fazemos, nas propostas, sempre contamos com a preciosa participação da CEBIC, uma avaliação sempre crítica, construtiva e colaborativa. O programa Casa Verde e Amarela, assim como a construção civil em geral, sofreu com o aumento expressivo dos preços de materiais durante a pandemia, como explica o vice-presidente da área de habitação de interesse social da CEBIC, Carlos Henrique de Oliveira Passos. O programa Casa Verde e Amarela, ele tem, digamos, 2 subprogramas, chama assim, né? Aquele programa que tem como fonte apenas recursos do FAR, né? ou do Orçamento Geral da União, que esse programa nada aconteceu nesse último ano, né? Ou praticamente pouco aconteceu, porque não houve novas contratações, né? A luta, vamos dizer assim, do governo e das empresas que ainda atuam nesse programa é concluir os contratos de andamento, né? Certamente, durante esse ano, foram concluídas muitas casas, mas não foram retomadas todas as casas que foram anunciadas como passíveis de retomar devido ao esgotamento de recursos. Então, essa parte do programa Casa Verde e Amarela sofre muito com a falta de recursos, porque são recursos orçamentários, né? A outra parte do programa, aquela mais viva, né, que é a Casa Verde e Amarela com recursos do FGTS, a rigor nós não temos problema de recursos. Os recursos estão aí alocados, o orçamento do FGTS ele existe e ele não tem tido nenhum tipo de problema de continuidade para quem tem operações. O que tem acontecido esse ano, e infelizmente também não é uma boa coisa, é que esses aumentos de materiais tem aumentado o preço das unidades habitacionais e deslocado o programa do seu público-alvo, né? E com isso, diferentemente dos outros anos, em setembro, a gente estava aqui brigando para arranjar mais dinheiro, porque o orçamento do ano estava por acabar, né? Aí o governo, junto ao Conselho Curador, buscava novos recursos, remanejar do programa de saneamento, de mobilidade urbana, outras modalidades de financiamento que o FGTS tem, para reforçar a habitação, porque esse já esgotava o orçamento do ano. Esse ano, não, né? A habitação também não está consumindo o orçamento na proporção que o tempo já decorreu, né? Já deveríamos ter aí um consumo aí de 70%, mais ou menos, dos recursos, e só consumimos em torno de 56% do orçamento. Então, estamos aquém do tempo, né? E a razão não é a falta da demanda. O déficit continua, as famílias continuam a precisar de casa própria, mas o que acontece é que houve uma inflação de custo na construção civil. Essa inflação de custo não foi acompanhada pelas rendas das famílias, não foi acompanhada também pelos limites do programa, porque vários empreendimentos que trabalhavam com preços já próximos do limite atual deixaram de ser enquadrados no Casa Verde e Amarela, ou deixaram até de ser lançados exatamente porque não cabia mais no limite atual. Então, assim, sinalizando para você, essa é a realidade do programa durante esse tempo. Aí você dizer, poxa, então só tem coisa ruim. Não, eu acho que também tem coisa boa, né? Qual é a coisa boa que eu vejo, né? Nós temos uma lei que definiu um programa, Casa Verde e Amarela, que nós não tínhamos, embora a gente tivesse o programa Minha Casa Minha Vida, mas a gente não tinha uma lei específica de um programa habitacional, né? De um programa habitacional de governo. Nós temos.
E esse programa obriga o governo a discutir internamente e obriga também a sociedade a cobrar do governo a alocação de recursos e medidas que possam viabilizar essas construções, né? Não é à toa que o Ministério do Desenvolvimento briga por uma fatia desse orçamento para ter recursos para o Casa Verde e Amarela, recursos do FAR. Então, tudo isso vem por conta de ter uma lei que tem um programa que obriga o governo a dar eficácia ao programa. Trabalhar com a habitação de interesse social, ela requer do empresário, além vamos dizer assim, do espírito empreendedor, que é típico do mercado de incorporação, né? Uma dedicação muito grande a detalhes, né? Porque o programa, normalmente, ele é feito por empreendimentos com um número de unidades razoável, né? Não tem empreendimento, talvez, tem poucos empreendimentos com menos de 100 unidades, né? O normal é 200, 300, 400 unidades. Então, qualquer erro, qualquer vacilo, aquilo se multiplica por um tamanho muito grande. Então, quem quer trabalhar com habitação de interesse social tem que se dedicar a detalhes, né? O desafio de atender o programa de HIS, de habitação de interesse social, requer também do empresário um cuidado muito grande com os custos, né? Porque o custo ele tem que ser trabalhado sempre na busca da sua redução, né? Porque nosso comprador é aquele comprador de uma renda muito disputada, né? Ele tem uma renda, ela é disputada pela alimentação, é disputada pelo transporte, pelo vestuário, pelo lazer. Então, esse público ele não tem muita folga, ao contrário, ele tem uma propensão à perda de capacidade de compra por conta da pressão que ele sofre nos outros itens, né? Porque a gente trabalha com necessidade habitacional, né? Não trabalha com aquela pessoa que quer buscar sua segunda melhoria, ou até a segunda moradia, ou buscar uma melhoria habitacional. Na verdade, normalmente é a pessoa que está buscando a sua primeira moradia. Então, esse orçamento, vamos dizer, muito disputado, impõe às empresas da construção a busca sempre de melhoria de produtividade para poder reduzir seu custo e fazer com que tenha a capacidade de não repassar os aumentos de custos que você termina sofrendo nos insumos ou repassar menos do que você recebeu, né? Então, dá um número para você. Toda empresa que orça hoje o seu empreendimento deve estar orçando aí 25%, 35%, entre 25% e 35% mais caro do que no início da pandemia ou anterior à pandemia. E se você procurar saber a tabela de venda dessa empresa, ela não repassou esse aumento, né? Ela repassou 15%, 17%, 12%. E por quê? Porque essa empresa teve a capacidade de buscar a porteira para dentro, uma melhoria de processos para continuar podendo oferecer seu produto ao seu público. Já saindo um pouco do meu contexto enquanto empresário, e muito mais como entidade, como a CEBIC, o que é que eu, empresário, gostaria muito de ter e é o que a gente tem na CEBIC. É uma entidade que busca nos ajudar da porteira para fora, né? Embora a CEBIC também busque nos ajudar da porteira para dentro, através das comissões de materiais, tecnologia, mas o principal anseio do empresário, porque aquilo não depende só dele, é trabalhar da porteira para fora. É trabalhar com o agente financeiro, né? A melhoria de processos dele, a melhoria de produtos de financiamento, é trabalhar com o governo enquanto gestor da política habitacional, para que a gente possa atenuar também esses aspectos anteriores que eu falei, que é a diferença entre o aumento de custo e a capacidade de compra do nosso público. Entre desafios e conquistas, o programa Casa Verde e Amarela completa 1 ano de forma bem-sucedida, avalia o presidente da CEBIC, José Carlos Martins. O Minha Casa Minha Vida começa em 2009, ele veio até 2020. Em 2020 ele foi remodelado e, vamos dizer assim, turbinado, usando uma palavra mais simples. Entrou nele regularização fundiária e também a reforma de imóveis com regularização fundiária. Inicialmente ele teve um ponto de redução de taxa de juros e agora, após 1 ano, ele teve uma remodelagem, uma atualização dele que é muito bom que aconteça isso de tempos em tempos. O Casa Verde e Amarela é um programa exitoso, muito exitoso. Ele pode ter problema aqui e ali, mas eu não conheço algum lugar no mundo que tenha feito um programa da magnitude do que nós fizemos em tão pouco tempo e tenha tido tão pouco problema. Existem problemas, existem, mas quando você faz uma conta, que nós estamos falando aí de 6 milhões de unidades,
é nada perante o que foi feito. Então, um programa maravilhoso, eu tenho maior orgulho de pertencer à CEBIC, da CEBIC ter participado ativamente da elaboração desse programa e ter podido dar casa, dar dignidade, porque esse programa inicialmente chamava-se Moradia Digna, que é dar dignidade para a família. O Casa Verde e Amarela, nesse período, ele tem um pouco de mudança em função das limitações orçamentárias que a gente tem hoje, que ninguém desconhece. Então, a sociedade brasileira aí não é um problema de governo, é um problema de Estado, é um problema de cultura, é um problema de sociedade brasileira. Ela tem que optar, nas várias situações que ela tem de aplicação de recursos, onde é que ela prefere gastar os seus recursos. Se é fazendo casa para melhorar a vida das pessoas, ou se é gastando com uma máquina improdutiva, como a gente vê hoje. Então, o Casa Verde e Amarela é um exemplo típico de como a gente deve repensar esse país. Não é possível, para vocês terem uma ideia, que esse ano teve 400 milhões de recursos de faixa 1. É ridículo, no orçamento de trilhões que nós temos, destinar 400 milhões. Estamos precisando, para completar os contratos em andamento, não é nada de novo, para chegar ao final do ano de mais 800 milhões. E está muito difícil do governo dispensar isso. É terrível quando você vê isso que eu acabei de falar. Quantos bilhões todo dia são perdidos em uma série de outras coisas e não sobra 1 bilhão, 2 bilhões para se colocar no Casa Verde e Amarela. Então nós precisamos muito conscientizar. E aí eu aproveito esse momento e levo até vocês essa mensagem. Vamos conscientizar a população, os políticos, a sociedade em geral, seja na igreja, seja no clube, seja onde for, afinal de contas. Mas vão lá e converse com as pessoas. Quanta gente jogada na rua aí que estivesse numa casa, uma moradia digna, ela poderia estar vivendo muito melhor e a gente teria menos problemas sociais. Então, primeiro ponto que eu queria colocar é isso, a conscientização do cidadão brasileiro da importância de dar cidadania, de dar uma moradia digna às pessoas. Porque junto com a moradia, você leva a saúde, você leva a educação, você leva transporte público, você leva uma opção de coisas. Tem problema? Tem, então vamos resolver esse problema. Segundo ponto que a gente tem batido muito ao governo é que nós precisamos muito humanizar. Nós precisamos trazer para esses conjuntos do Casa Verde e Amarela muito mais o caráter humano. Nós precisamos investir mais profundamente na assistência social. Precisamos muito investir em economia circular, onde que você possa gerar renda para as pessoas dentro do próprio conjunto, que esse conjunto seja um centro irradiador de oportunidades, seja de emprego, seja de políticas públicas, afinal de contas, a gente vê tudo isso aí. Tem um outro ponto também que a gente tem levado ao governo, a gente tem tentado, estamos estudando, estamos fazendo um projeto sobre isso, que é uma proposta de você otimizar recursos públicos para fazer habitação. Vou dar um exemplo. O ministro Sérgio Moro, quando entrou de ministro da Justiça, ele criou um programa que era casa para agente penitenciário. E por que isso? Porque o agente penitenciário vai trabalhar e deixa a família dele no mesmo lugar que o criminoso vive, muitas vezes. Então, não é justo isso, é uma forma de coação muito grande para uma pessoa que está lá trabalhando. Como é que ela vai agir sobre isso? Um programa muito interessante, muito legal. Andou? Não andou. Sabe por que não andou? O Ministério da Justiça não tem vocação, não tem equipe para isso. Por que você não faz um programa nacional que seja uma espinha dorsal e você agregue, eu vou listar alguns programas que poderiam ser acoplados. Existe de agente penitenciário, existe sobre ocupação de fronteiras, que muitos locais da fronteira do Brasil, eles estão abandonados e com isso é uma festa para traficantes, para o crime. Polícias militares, Exército, Marinha, Aeronáutica, estados, municípios, professores, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, com os fundos constitucionais. Por que a gente não cria um programa nacional, como é o Casa Verde e Amarela hoje, e acopla-se a ele recursos de outros segmentos que acabam não tendo a condição, estrutura, tudo isso, para tocar em frente, acaba esses programas não andando. Quando se poderia turbinar o programa existente. Então, eu queria falar a vocês que o Casa Verde e Amarela, repito, é muito orgulho a CEBIC ter participado desde o primeiro instante dele. Continuaremos participando dele.
procurando cada vez mais evoluir, cada vez transformar em um programa mais humano, um programa que realmente atue na redução das desigualdades regionais. Isso é um ponto importantíssimo. Desigualdade regional a gente reduz nas pessoas, não é no carro, não é nas pessoas, e nada melhor do que reduzir, que dar uma casa digna para essas pessoas. Então, é um programa que ele vai além do lado econômico, ele vai muito do nosso lado de responsabilidade, porque nós conhecemos muito desse assunto e a nossa obrigação fazer com que ele seja cada dia melhor, para que ele possa ser perene, que ele atue ao longo dos anos e melhore a vida de todos os brasileiros. Para finalizar, eu queria só lembrar uma coisa. Esse programa, antes de existir, ele era todo feito de forma informal. Esse programa veio para ajudar demais o setor da construção a se formalizar. 90% dele era feito na informalidade, era na autoconstrução, a autogestão. Então, eu insisto nisso, que vocês percebam a importância que a gente tenha muito carinho com esse programa, que a gente cuide bem dele. Ele chegou a representar 75% do mercado imobiliário nos últimos anos. Agora caiu um pouco, porque o mercado de caderneta de poupança cresceu. Mas ele é parte significativa do mercado. Ele está ajudando as pessoas, ele está gerando emprego, ele está acionando a economia e é importante para muitas empresas do nosso setor. Então, nós temos que cuidar com muito carinho dele, levá-lo cada vez aprimorar mais, transformá-lo em programa perene, programa de Estado, não programa de governo, para que os brasileiros sejam atendidos no tão sonhado sonho da casa própria. Neste episódio da Rádio CEBIC, nós ouvimos a Ana Clécia Rebouças, de Vitória da Conquista, na Bahia, que comprou um imóvel por meio do programa Casa Verde e Amarela. Também conversamos com o secretário nacional de Habitação, Alfredo Eduardo dos Santos, com o vice-presidente da área de Habitação de Interesse Social da CEBIC, Carlos Henrique de Oliveira Passos, e com o presidente da entidade, José Carlos Martins. A pauta foi o primeiro ano do programa Casa Verde e Amarela. Obrigada, ouvinte e associado, por acompanhar esta edição da Rádio CEBIC. Este podcast é realizado pela CEBIC com a co-realização do Senai Nacional, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Até a próxima! Rádio CEBIC, o podcast da Câmara Brasileira da Indústria da Construção.